Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo o quórum necessário, daremos início à reunião da Comissão de Direitos Humanos, em cumprimento ao artigo 133, inciso 1º, e 133 Regimento Interno, realizar-se-á a segunda reunião ordinária agendada para as 13 horas do dia 20 de março de 2019, com a seguinte pauta. Senhoras e senhores deputados, tá bom, discussão e votação da primeira reunião, porque tem a justificativa do deputado Sopelsa. Eu acho que todos têm na pasta, né? Não? Então ele mandou agora o deputado Sopelsa. Com os cordiais cumprimentos, vem através desse justificar a minha ausência, deputado Moacir Sopelsa, da segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos desta casa, que se realiza hoje às 13h30. Referida ausência, deve-se a agenda previamente firmada no dia de hoje, às 13 horas, com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, na companhia do Conselho Partidário de Produtores, Indústrias de Leite Santa Catarina, Leite e da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos, ACCB. Nesses termos, ante o choque inevitável de horário, certos da compreensão de vossas excelências, quanto à presença justificativa, desde já deixo atencioso agradecimento. Assessoria do Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, Sandro Márcio Herval. Discussão e votação da primeira reunião ordinária, que se encontra na pasta de cada um dos senhores. Em discussão? Ah, tá. É. Em votação? Aprovado. Expediente. Para conhecimento da senhora deputada e senhores deputados, recebemos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados convite com o seguinte texto. Recebemos o convite da Câmara Federal. É com satisfação que convido cidadãos e entidades da sociedade civil e movimentos sociais com atuação em direitos humanos para debater uma agenda comum na área de modo a substituir o trabalho do colegiado parlamentar de 2019. A audiência pública ocorrerá na data de 27 de março de 2019, às 14 horas, no plenário do anexo 2 da Câmara dos Deputados. A palavra será franqueada a todas as instituições presentes à audiência. Contamos com a participação de todas e todos. Com um forte e fraternal abraço, deputado Helder Salomão, presidente. O convite também se encontra nas pastas dos nobres deputados. Se alguém se dispõe a ir, no dia 27, tá tudo explicadinho na Nest Invest. Event. Discussão e votação do requerimento. Apresento o requerimento de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que foi objeto da pauta da reunião anterior, e ficou definido que o proponente seria orientado a refazer o requerimento, modificando a expressão a violência policial contra, como assim procedeu e prossegue o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, junto à Comissão de Realização de Audiência Pública, que promoverá debate sobre a temática segurança pública e sua relação com a população de periferia, movimentos sociais e culturais da Grande Florianópolis, que, se aprovada, será realizada no dia 27 de março de 2019, às 19 horas, no auditório Antonieta de Barros. Em discussão. Presidente, eu primeiro quero agradecer ao deputado por ter acatado a sugestão feita nessa comissão e só gostaria de deixar registrado a sugestão para que na audiência pública, deve ser aprovada a audiência pública, acredito que não tem nenhum problema nessa comissão aprovar, mas
aprovado a audiência, que sejam convidados algumas entidades que geralmente estão sendo esquecidas de serem chamadas, no meu ver, são extremamente ligadas a esse aspecto, que é tanto o Ministério Público, através da pessoa do promotor Daniel Paladino, que trabalha muito com essas questões, o delegado Vanderlei Redondo também, que trabalha com a situação dos PSRs, diretamente com eles, então, e são geralmente esquecidos de convidar, e eles têm um trabalho fenomenal. Além disso, também Paladino eu conheço. A Polícia Militar, que atua fortemente na questão também para poder dar a sua visão. Então, gostaria de deixar essa sugestão para que sejam lembrados de serem convidados na hora da audiência pública. Tá, a Secretaria da Comissão já registrou. Tem certeza que o deputado Padre Pedro não vai se omitir. Em votação? Aprovado. Matérias pautadas pelos seguintes relatores. PL 121.9 de 2018, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, que altera a Lei 14.365 de 2008, que determina a fixação de cartazes nos locais que especifica com mensagens sobre exploração sexual, tráfico de crianças e adolescentes, para incluir os cinemas na lista dos estabelecimentos abrangidos pela norma. Com a palavra a deputada Marlene. Boa tarde a todos, aos colegas. Na verdade, aqui ele só inclui, no texto da lei, inclui mais a colocação, a fixação, aliás, a fixação não, que nos cinemas também se passe antes dos filmes, que também se possa passar essa mesma orientação. Eu acho que não precisa ler tudo, vou só ler o voto dele aqui, porque só incluir mais um espaço. Né? Então, o voto dele. Da análise dos autos por força do disposto no artigo 144, inciso 3, do Regimento Interno da LESC, cumpre a esta Comissão de Direitos Humanos analisar as proposições sob a ótica do interesse público e, no caso em foco, quanto aos campos temáticos aludidos no artigo 76 do mesmo diploma legal. Assim, observa-se que a matéria visa conscientizar maior percentual da população sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes por meio de divulgação de mensagem de fácil visualização, estendendo a obrigatoriedade prevista na Lei 14.365 de 2008 às salas de cinema, sendo essa medida de relevante interesse coletivo. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 01219/2018, conforme aprovado nas comissões precedentes. É o voto. Em discussão? Não, eu já olhei para ti. Bom, deputada, eu realmente não vim com a obrigação, aqui não me elegi com a obrigação de concordar, eu me elegi com a obrigação de trazer o que eu acredito e representar aquilo que o meu pensamento expressa. Eu tenho um problema sério em relação a essas plaquinhas, que Florianópolis, só para vocês terem ideia, tem 22 dessas placas, criadas por obrigações municipais e esses avisos, né? A gente acredita que bota uma placa lá, pronto, isso mudou o comportamento dos indivíduos. Hoje, um estabelecimento em Florianópolis, por exemplo, tem que ter uma área de cerca de 2 metros quadrados apenas para colocar essas plaquinhas. E, convenhamos, não vai ser isso que vai mudar comportamento. O que muda comportamento é a educação e a construção de cultura, né? E não placas e avisos. O meu problema em relação a essa comissão aprovar esse tipo de projeto de lei é porque essa comissão se chama uma Comissão de Direitos Humanos. E o Brasil patina quando o assunto são os direitos humanos mais fundamentais, que é a vida, a liberdade e a propriedade. E aí a gente fica dispersando o nosso foco em projetos de leis que a gente ou não vai cobrar a efetiva realização desse projeto, ou então a gente vai tirar o foco da nossa fiscalização naquilo que é essencial para ir para aquilo que é efêmero, como esse tipo de aviso. Então, quando a gente fica gastando e tirando o foco do nosso limitado braço estatal para cuidar de leis menores e leis que são
do meu ponto de vista, não são ligados aos direitos fundamentais, que é a preservação da vida, a preservação da liberdade humana, a gente acaba prejudicando a preservação dos direitos mais fundamentais. Então, eu, como membro de uma comissão de direitos humanos, eu vou sempre atuar para preservar os direitos humanos mais fundamentais e, do meu ponto de vista, isso obscurece e atrapalha essa preservação. Quando a gente cria, as leis se complicam quando se multiplicam. Eu vivo repetindo essa frase do Marquês de Maricá, porque para mim ela é muito verdadeira. Então a gente acaba tirando o foco. No direito ambiental acontece a mesma coisa. Nós começamos a nos preocupar com a preservação de coisas pontuais demais, e aí as nossas barragens de Brumadinhos ficam sem capacidade de fiscalização e ficam se estourando e, enfim, se rompendo por aí. Então, o meu voto é contrário a esse projeto de lei. Eu vou deixar registrado porque, para mim, isso nos afasta da preservação dos direitos humanos de fato essenciais. Deputado, em parte eu concordo com o senhor, em parte não. Porque o que a gente está vendo hoje em dia, tudo que tiver de aviso, tudo que tiver de sobressalto, tudo que tiver para uma criança de 6, 7 anos poder ler, entendeu? Tudo que nós pudermos fazer para acabar com isso é bem feito. Leis boas até que nós temos, em todos os sentidos. Fiscalização, impostos, nós temos leis ótimas. O problema é que as leis muitas vezes não são cumpridas, né? A termo. Tá, não, isso aí eu concordo. Quanto mais leis, mais imbróglio, né? Agora, nesse sentido, a nossa Comissão de Direitos Humanos, eu não acho que nós não podemos nos refutar a isso, entendesse? Que as grandes soluções são lá no plenário. Agora, aqui, como o projeto da deputada Marlene, né, que ela praticamente... não é teu? Não, o projeto do deputado Vicente Carlos, é só relatório. Tu só é relatora, desculpa. Então, tá aqui, tá certo. O deputado Vicente Carro Preso, eu acho que ela tem o seu valor nos dias de hoje. Entende? Porque está um absurdo, né? Quem é mãe, quem é avó, quem é pai, quem é avô, que tem filhos adolescentes e que escuta as conversas que eles escutam, tá difícil. Então, quanto mais coisa tiver para alertar, entendeu? Para abrir os olhos. Não sei claro que um cartaz não vai resolver, óbvio que não. Mas vai impactar quem lê. Eu acho que sim. A minha defesa, eu sou a favor. Na verdade, assim, eu concordo também com Vossa Excelência que não são as leis que vão fazer as mudanças de comportamento das pessoas. É a educação. Mas, nesse caso, a lei já existe. Ela só inclui as plaquinhas já estão sendo colocadas. Ela inclui aqui, por isso que eu votei a favor, porque a lei já existe e ela só acrescenta, no caso dele, ele só acrescenta a inclusão disso também naquelas mensagens que aparecem no cinema antes do filme, que são chatas, com certeza, mas como o público dos cinemas, eu acho que é um público muito grande, eu acho que aí sim tem uma abrangência grande e acho que nesse caso, nesse sentido, tem sim interesse público. E na minha opinião, eu concordo com a inclusão por isso. Se fosse uma lei criando, né, iniciando todo esse processo de criar plaquinhas de conscientização, eu concordaria com Vossa Excelência, mas como a lei já existe e só incluir mais uma forma de informar e de orientar as pessoas, e talvez essa seja a mais efetiva, porque porque no cinema aí não vai ter só uma plaquinha, né? Normalmente são antes de começar o filme a pessoa está atenta e vai olhar. Na quer rua dizer ninguém então não olha. são plaquinhas. Não, Placa é uma coisa. Não, é um aviso, é uma tela extensão um aviso, da lei através uma do extensão aviso. da Isso. lei. São os avisos que antecedem os filmes. Eu passei por uma experiência esse ano curiosa, que eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e fui numa peça teatral lá. E, enfim, fui na peça, senta, a peça começa enfim, transcorre tudo tranquilamente. Uma semana depois eu voltei e fui em uma aqui, mas foi curioso. Antes do início da peça, passou quase um código de leis inteiro, né? Segundo a lei tal, segundo a lei tal. 5 minutos de leis para começar o fim a qual eu tinha me proposto ir até o teatro. Eu acho que a gente não...
não está mais avançado do que o outro país usado como exemplo por causa desses avisos, né? Eu acho que a gente tem que talvez focar na preservação daquilo que é mais essencial no ser humano, né? Mas, pô, imagina. Lá em Criciúma eu fui bastante criticado por realmente achar que placas não resolvem problemas. Um vereador festejava uma conquista de uma placa que colocaria números de telefones à disposição para diminuir ou evitar suicídios. Eu critiquei e também fui bastante criticado, até porque eu acho que a placa ela não vai resolver o problema. Mas eu concordo então com o Bruno, mas eu acho que ali também é algo tão simples e não vai, né? Pessoas acham que pode melhorar e também como é só uma plaquinha a mais, plaquinha a menos, mas também acho que não vai resolver, mas se acham que sim, eu acho que uma plaquinha não vai fazer mal a ninguém. Não, mas não é uma placa, né? É na tela, né? É na tela. Presidente, se me permite. Pois não. Eu tenho aqui 2, 3 colocações. Primeiro, nós estamos analisando a admissibilidade, legalidade ou não do termo, que é o nosso papel aqui, que eu acredito que não fere nenhum princípio de lei acrescentar nos cinemas a parte informativa. Se nós entrarmos no debate, aí vem toda aquela situação de não negarmos a informação a um cidadão, né? Então, uma placa a mais ou a menos, se for para ajudar a informar e a educar, e isso aparecendo na tela ajuda, tudo que a gente puder fazer para evitar o mal, que seja feito, né? Que assistir 10 segundos a mais ou a menos também não muda. E me chamou a atenção aí, ouvindo a história das placas, uma vez nós recebemos uma comissão de canadenses, e quando a gente estava levando eles do aeroporto para a cidade, e eles perguntaram para nós, mas o que é esses volumes que tem na pista? E aí nós explicamos, isso são lombadas, porque quando a gente se aproxima de locais que necessitam de atenção, como escolas, trevos, cruzamentos, usa-se a lombada para que as pessoas diminuam a velocidade. E aí nós pedimos no Canadá, não é assim? Eles disseram, não, nós usamos placas, né? Que já basta. Então, acho que se a gente tiver essa educação de lei, respeitar e atender, ajuda. Por isso eu sou favorável, senhora presidente. Senhora presidente, só para concluir deputado. também, a gente tem uma distância, infelizmente, uma distância cultural muito grande para tantos países que podemos comparar. Muito grande. E uma diversidade também muito grande entre as várias camadas sociais, né? E de compreensão, dificuldade de compreensão, de educação familiar, de evasão escolar, tantas coisas que um país em desenvolvimento como o nosso passa, né? Um país jovem. E todo o processo de educação ele tem que ser um pouco maçante, senão você não consegue êxito, né? Eu falo sempre que se a gente deixasse os pais deixarem para a educação dos filhos serem feitas só na escola, nós vamos ter jovens mal educados, né? Porque os princípios e valores saem de dentro de casa. E muitos pais estão esquecendo que isso é sua missão, sai para trabalhar de manhã, colocam os filhos na creche, na escola, né? E voltam à noite, os filhos respondem, é culpa da professora que não está educando direito. Então, nós vivemos um país em construção, né? E infelizmente com uma escolaridade muito baixa e culturalmente nós temos muito que aprender. Então, esse projeto de lei é muito simples. Os cinemas, a grande parte que frequenta são jovens e essas instruções elas só podem contribuir, né? Eu acho que eu vou acompanhar o voto da relatora. Nós temos muitas leis inócuas, muitas leis que de verdade não contribuem muito. Eu sempre chamo que as leis que não produzem bons resultados são as leis burras, porque elas não adiantam nem existirem, né? E às vezes a falta também de informação, ela é um dos atributos que fazem com que a gente tenha hoje tanto problema
social, né, de valores, de convívio, né, as pessoas estão se matando por coisas simples, enfim, eu acho que o trabalho de conscientização vale a pena e por isso eu acompanho o voto da relatora. Em relação à cultura, é isso aí mesmo. Ele falou, a gente está o nosso nível aqui de cultura é bem baixo. E tanto é que nós vemos aí mães postando vídeos e fotos de meninas de 11, 12 anos, às vezes rebolando, fazendo. Então, fica uma situação mais vulnerável. Com relação às plaquinhas, até onde isso vai resolver e até onde nós vamos aceitar que mais plaquinha, quando acontecer mais uma plaquinha, né? Não vai ter. Hoje nós vamos num banheiro público e está lá uma plaquinha, daí descarga depois do banheiro. Uma coisa, depois de usar, uma coisa óbvia, você tem que botar uma plaquinha para ensinar a pessoa papel higiênico para fazer uma coisa óbvia. E até onde vai o limite de botar plaquinhas para tentar resolver o problema? Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ser a república das plaquinhas, né? A gente vai ter plaquinha para cada coisa. Calma, gente, vocês estão... Vamos com calma nas coisas. Eu tenho uma neta... Haja visto, Lopes, que a minha neta nasceu lá. Tá, minha filha mora lá há 20 e tantos anos, é arquiteta lá. E a minha neta estuda em escola pública. Entende? Desde pequenininha. É um espetáculo. É incomparável aqui. Tá? Uma maravilha. E é outra coisa, é como o deputado falou. Nós não podemos... eu acho que nós temos que viver a nossa realidade. Os nossos hábitos, os nossos costumes. Porque se nós ficarmos comparando a Paris, a Europa, aqui, acolá, esses pequenos detalhes, óbvio que vai depender o quê? Da educação que a criança recebe em casa. E aí nós tivemos os desníveis sociais. Temos uma série de problemas, né? Então, eu só no comparar a escola, entende? É uma coisa que me... Porque eu vivo isso aí. Não conto, nem ninguém me contou. Eu vejo, né? Eu participo, entende? Agora mesmo ela fez o concurso para pertencer à Fundação Phil Collins com 340 meninas e ela estuda na escola americana, ela passou em 3º lugar, na escola particular e ela passou em 3º lugar. Então, quer dizer, é outra coisa, não adianta a gente querer... Nós temos é que lutar para avançarmos e chegarmos a não precisar de plaquinhas. Mas enquanto precisarmos, tem que ter plaquinha tipo lavagem cerebral. Dá-lhe plaquinha. Senhora presidente, desculpa, eu não sei se tem alguma matéria a mais. Eu estou com uma audiência lá na Defesa Civil e eu queria pedir licença para poder me retirar. Pois não, deputado, seu voto é a favor, né? Meu voto é a favor. Quero também justificar que Lopes. teve... Só justificar, senhora presidente, os demais parlamentares, a minha ausência na reunião anterior por incompatibilidade de agenda e na próxima semana eu também não estarei por uma viagem ao exterior que inicia hoje à noite, então justificando a minha ausência a trabalho. A trabalho não da Assembleia. Quer que eu vou ajudar? Obrigado. Então, temos 1, 2, 3, 4 votos. Ele é contra. Eu voto a favor que seja a última plaquinha. Eu não posso garantir, porque não sou eu que ponho esse projeto. Está registrado, hein? Eu vou cobrar esse voto aí contra os superpoderes das plaquinhas. Tem mais algum assunto que os senhores deputados queiram tratar? Bruno? Sendo assim, agradeço a presença de todos.